Aleluia. Nós estamos na série de mensagens, meus irmãos, a respeito das parábolas de Jesus, a respeito das histórias que Jesus contava. Hoje nós queremos falar um pouco a respeito da parábola do tesouro escondido e a pérola de grande valor. Essa parábola do tesouro escondido, ela diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Essa é a primeira parte dessa parábola. A segunda parte é a parábola da pérola escondida, que diz que o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mateus 13, 45. Eu gostaria de discutir com vocês a respeito dessas duas parábolas. E elas estão num contexto maior do que apenas essas duas parábolas. Jesus, ele vinha de uma série de mensagens, uma série de parábolas. Às vezes, vocês veem que aqui na igreja nós trabalhamos com séries de mensagens, né? Porque nós queremos pregar algo que muitas das vezes não dá para colocar em apenas uma ministração, mas precisa ser feito um estudo, precisa ser falado vários aspectos. E Jesus fez a mesma coisa com essa série de parábolas que diz respeito ao reino dos céus. Jesus falava dessas parábolas, ora por uma multidão e ora apenas para os seus discípulos. Essa parábola do tesouro escondido, ela não foi falada para todos. Não era no meio da multidão que Jesus falou a respeito dessa parábola, mas apenas para os discípulos, apenas para aqueles que ele gostaria de explicar a respeito dele mesmo, do seu reino, do que ele veio fazer, porque Jesus falava em parábolas, tanto para, como diz a série, né, contador de histórias, né, para poder exemplificar melhor as parábolas, mas ele também dizia e falava em enigmas, justamente para aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo entenderem, e os outros que estavam com o coração endurecido, eles muito provavelmente não entenderiam o que Jesus estava falando. Então, essa parábola foi diretamente para os seus discípulos. E quais são as parábolas que falam a respeito do reino de Deus, meus irmãos? A parábola do semeador, que o pastor Denis já falou aqui a respeito, que ele explicou a respeito dos estágios da terra, da semente, aonde frutifica, aonde não frutifica, que como os irmãos que receberam a palavra, eles precisam frutificar muito mais para gerar frutos por aqueles que não receberam essa palavra. A parábola do joio e do trigo, ela também explica a respeito do reino de Deus. A parábola da semente de mostarda e do fermento, e o tesouro escondido, é a pérola de grande valor, que é a que nós vamos falar, e a parábola da rede. Todas essas parábolas, meus irmãos, dizem respeito ao reino de Deus. Jesus falou muitas coisas a respeito desse reino. E eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito desse reino. Quais os ensinamentos de Jesus sobre o reino? Primeiramente, a mensagem do reino é semeada, proclamada para todos, como diz a parábola do semeador. Por isso que nós falamos muito a respeito de pregar o evangelho, de soltar a semente. Falamos sobre missionários, sobre pessoas que precisam proclamar. Os semeadores, eles precisam sempre estar em prontidão. O reino de Deus é uma mensagem, são boas novas, são coisas que precisam ser proclamadas para todos. Isso é algo que Jesus deixou muito claro nas suas parábolas sobre o reino, que ele precisava ser propagado, ele precisava ser disseminado, ele precisava ser semeado, independente da pessoa, independente da situação. O reino de Deus, ele precisava ser semeado, que era o que Jesus estava fazendo no seu ministério. O reino, porém, é feito daqueles que ouvem a mensagem e correspondem com fé e frutificam, que é o que o pastor Denis falou a respeito na última ministração a respeito da parábola do semeador. Que o reino, apesar de ser disseminado, de ser semeado, apenas alguns correspondem com fé. Apenas alguns são terrenos bons, terrenos que frutificam, terrenos que descobrem que esse reino, que essa semente, embora pequena, é a mais importante de todos. Então o que Jesus disse a respeito do reino? Primeira coisa, ele precisa ser proclamado.
para todas as nações, para todas as pessoas. Segundo, porém, apenas os que respondem com fé são aqueles que realmente entenderam a mensagem do reino. E outra coisa é que o chamado para o reino, ela é uma bifurcação. Não existe caminho híbrido paralelo. Porque o que ele disse em Mateus 13:12? A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, o reino de Deus, meus irmãos, ele não é um reinado misto. Ou você participa do reino de Deus, ou você não participa dele. Ou você está no reino de Deus, ou você não está no reino de Deus. Não existe um caminho dúbio, não existe um caminho híbrido, um caminho paralelo. Você não pode seguir outro caminho. Quando você tem um encontro com Jesus e com o reino de Deus, ou você se decide por ele, ou você não decide por ele e segue a sua vida. Essas parábolas dizem isso, meus irmãos. Essas parábolas frisam muito nisso, que não existe caminho paralelo, não existe outra opção. Ou nós estamos no reino, ou nós não estamos no reino. Ou nós aceitamos a mensagem, ou nós não aceitamos a mensagem. O reino de Deus é para os que possuem novos olhos e novos ouvidos. É o que Jesus disse. Vamos lá naquela sequência. O reino de Deus, ele é proclamado para todos. Todos recebem a mensagem. Depois, o que acontece? Apenas alguns entendem. Apenas alguns se decidem. Apenas alguns frutificam. E quando eles decidem frutificar e decidem seguir esse reino, não existe outro caminho a não ser esse. Eles precisam escolher a respeito de suas vidas. Eles precisam escolher aonde será o seu alicerce. E quando eles escolhem, eles ganham novos olhos e novos ouvidos. O que são esses novos olhos e novos ouvidos, meus irmãos? A palavra de Deus diz que o povo estava preso nas amarras do pecado, que os seus olhos estavam vendados, que os seus ouvidos estavam tapados. Mas a partir do momento que eles tiveram um encontro com Jesus, suas vendas caíram e os seus ouvidos foram destampados. Eles puderam compreender a verdade. Esses são os novos olhos e ouvidos que Jesus diz. Outra coisa que Jesus diz é que os profetas e justos do passado ansiavam pela manifestação desse reino. Quando Jesus diz isso, é algo muito impactante para aquela época. Por quê? Porque eles se apegavam nas leis, eles se apegavam nos costumes, e eles tinham muito apreço pelos profetas do passado, pelos justos do passado. Todo mundo enchia o peito para falar que era descendente de Abraão, que era descendente de Isaac, de Jacó. Porém, eles se apegavam apenas nessa linhagem. Eles se apegavam apenas nos costumes, apenas nas tradições. E com isso, Jesus quis dizer que eles ansiavam por esse momento, onde novos olhos e novos ouvidos seriam dados, aonde o reino de Deus se manifestaria através de Jesus. Jesus explicou para eles, falou: olha, vocês se apegam às tradições, vocês se apegam a esses costumes, mas os grandes homens do passado, eles ansiavam pelo dia que eu viria. Eles ansiavam pelo dia que o meu reino seria estabelecido. Eles nunca se preocuparam com essas coisas que vocês se preocupam. O meu reino não é feito de uso e costume. O meu reino não é feito de regras. Mas o meu reino é feito da verdade, pela manifestação dos meus filhos, aqueles restaurados à minha imagem e semelhança. Essa é a manifestação do reino. E o que mais ele dizia é que o reino de Deus e o reino do adversário, eles ocupam o mesmo espaço no tempo presente, porém a colheita demonstrará o bom produto. Quando ele fala a respeito do trigo e do joio, meus irmãos, a respeito da parábola da rede, nós falaremos mais a respeito dela nas próximas mensagens, mas resumindo, nós não sabemos quem serão os salvos. Você consegue olhar numa quantidade de pessoas e dizer: ah, esses são salvos, esse não, você vai fazer, esse filtro? Não cabe a nós fazer esse filtro. Por quê?
Porque o reino de Deus, ele ocupa o mesmo espaço hoje que o reino do adversário. As sementes são jogadas. As sementes são jogadas. O evangelho é proclamado. Aqueles que desvendam seus olhos lutam, né? Lutam para proclamar esse reino. Mas, meus irmãos, a colheita demonstrará o bom produto. Quando Cristo voltar e ele vier, ele selecionará quem é do reino e quem não é. Quem é joio, quem é trigo. Quem é peixe bom, quem não é peixe bom. Isso é algo que Deus irá fazer. E eu acredito que Jesus deu muita ênfase nisso. Eu acredito que Jesus é muito positivo, meus irmãos. Jesus quer o melhor para nós, Ele quer a gente engajado no reino. Então não é apenas para falar que o julgamento é dele, sim, isso também. Mas o que Ele quer dizer é o seguinte: meu irmão, semeia. Meu irmão, cuida, faz, proclame o reino. Faça a diferença. Se a colheita vai ser boa ou não, eu sou o dono da colheita. Eu decido, eu que através do meu espírito, eu ensino todas as coisas. Então faça a sua parte, dê o seu melhor, semeie. Porque nos últimos tempos serão revelados aqueles que irão para o reino de Deus. E outra coisa, o reino de Deus, embora pareça desvalorizado, subestimado, pequeno para o mundo, tem um grande potencial de crescimento. Isso é outra coisa que Jesus destacou muito a respeito do reino de Deus, na parábola do grão de mostarda e do fermento. Porque muitas das vezes, já vou aplicar no nosso contexto, às vezes nós olhamos e pensamos, ninguém dá credibilidade para a religião, ninguém dá credibilidade para os cristãos, ninguém dá credibilidade para essa mensagem, porque o mundo está deturpado, o mundo está decaído, né? A gente vê, não falando de política, mas nós vemos nesse embate político uma grande guerra com relação a valores, né? Com relação à moralidade, com relação à ética, à Constituição. E aí nós vemos como, às vezes, as pessoas que são contra os valores, né, de Jesus, como elas têm voz ativa, como elas proclamam, como elas, muitas das vezes, minorias, né, fazem tanta diferença assim no quesito de fazer um estardalhaço, de apontar as coisas, de quererem bater, muitas das vezes, com a maioria. Mas, meu irmão, experimente semear cada dia um grãozinho de mostarda. Você vai ver o grande potencial de crescimento do reino. Pequenas sementes de mostarda. Um pouquinho de fermento que você coloca na massa, todos os dias. Você vai perceber o potencial de crescimento do reino. É isso que Jesus quis dizer. No comecinho lá, você pode pensar, olha, não vai fazer diferença. Essa semente é muito pequena, ela não vai dar grandes árvores, grandes frutos. Mas é assim que o reino de Deus é. Ele começa pequeno, mas ele cresce e ele evolui. E ele evolui. E é assim que nós devemos pensar no nosso dia a dia, meus irmãos. Proclamar o reino um pouquinho cada dia. Uma pequena semente de mostarda todos os dias. Como diz o texto, né? Que depois as aves vêm e acampam na árvore, né? Para que você tenha um ambiente de vida. Um pequeno grão de mostarda cada dia, você trará vida. Você trará ressurreição, restauração para o seu ambiente. Sua vida vai mudar se todos os dias você semear um pequeno grão de mostarda. Quem compreende o reino entende as promessas sobre Jesus e também a aplicação dos novos ensinamentos. É justamente o que eu estava falando. Jesus diz depois que quem compreende o reino, ele tira do seu bom tesouro coisas novas e coisas velhas. Ele não perde a tradição. Meu irmão, o problema não é a tradição, o problema é o tradicionalismo. A tradição não é ruim, a tradição é boa. Quando a gente vê as nossas tradições, somos uma igreja reformada, confessional, uma igreja que confia na infalibilidade da palavra, no Espírito Santo. Nós cremos em todas essas coisas que são tradição e são muito boas. Só que nós não podemos nos apegar ao tradicionalismo, como esses fariseus se apegavam. Por isso Jesus disse para eles, olha, vocês são nobres se vocês conseguirem tirar coisas novas e coisas velhas.
mantenham a tradição, os bons costumes que geram frutos, que fazem a diferença, bem diferente do que eles faziam, que era colocar cargas pesadas nas costas do povo e não ajudar a carregar. Não era isso que Jesus queria que eles fizessem. Eles falaram, beleza, vocês vão ter tradições, vocês vão ter costumes, mas ajudem o povo a carregar as cargas uns dos outros. Não tornem apenas as tradições por ser tradicional. E justamente o reino é assim. O reino ele não é liberal, deliberado, mas ele também não é engessado em coisas humanas. E é isso que Jesus disse a respeito do reino. Então, se você às vezes, no nosso contexto atual, não se sente à vontade no reino, em proclamar o reino, porque você acha que as coisas mudaram, muito, que, sei lá, talvez muita tecnologia, os cultos mudaram, as coisas mudaram. Saibam que no nosso coração permanece a tradição. Mas aqui nessa igreja nós não nos apegamos a tradicionalismo. Nós não nos apegamos a isso. Porque isso não gera fruto. Tradicionalismo não gera fruto. Fazer por fazer não gera fruto. A igreja precisa sim ser contextual, como o reino de Jesus é contextual. Como o reino de Jesus pregava para todo tipo de pessoa. Como Jesus fazia, assim nós somos. Se nós queremos ser, nós buscamos ser. E o reino de Deus é um grande tesouro, inestimável, que nos leva a renunciar todas as coisas pela sua beleza. Esse é o ponto-chave dessa parábola, meu irmão. Eu fiz o contexto do reino, para a gente entender onde a gente está no texto, né, a respeito do reino. Mas o que eu quero falar com vocês é a respeito desse grande tesouro. Esse grande tesouro maravilhoso. E essa é a bifurcação, meus irmãos. É aí onde nós estamos quando nós nos deparamos com o reino. Quando nós nos deparamos com a escolha entre viver o reino do adversário e entre viver o reino de Deus. Porque sabe de uma coisa? Sabe o que a palavra diz? Quando ele fala a respeito do julgamento, da divisão, que existe um reino dos filhos de Deus e existe um reino dos filhos do diabo. É forte isso, né? A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. E igual eu falei, não existe meio termo. Sabe? Isso não é para botar medo não, meus irmãos. Porque eu não acredito que pregação seja para ficar botando medo em ninguém. Mas porque é verdade. É verdade. Existem dois caminhos a seguir. Não existe o caminho meio termo. Um pé num reinado e um pé no outro. Em um pé você faz as suas vontades. Em um aspecto do reino você faz aquilo que dá na sua telha. Você não se importa com as pessoas. Metade do seu dia você vive em um reino. O dia que você acorda mal-humorado, xinga todo mundo, fica triste e desconta em todo mundo. Você acorda nesse reinado. Você veste a sua armadura. Infelizmente, você veste a sua armadura do diabo. E na outra metade do dia, você mais lúcido talvez, vai lá e começa a fazer as coisas bem feitas, começa a buscar a Deus, a orar, a adorar, a cuidar das pessoas. Aí metade do dia, você está no reino de Deus. Existe isso? É possível isso? É possível isso de acordo com a palavra de Deus? Não é possível. Não pode jorrar água fria e quente da mesma fonte, água doce e amarga, na verdade, é a analogia, né? Não pode jorrar água doce e amarga. O frio e quente é do morno. Nós não podemos ser mornos. Ou somos quentes, ou somos frios. E é isso que Jesus disse a respeito do seu reino. E o nosso desejo é que esse reino venha na terra. É que esse reino seja estabelecido na terra. Quando você se deparar com essa bifurcação, escolha pelo reino de Deus. Escolha por viver o reino na terra. Escolha por fazer a vontade dele. Na terra como é no céu.
céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu, Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Senhor, nós conhecemos o Teu reino, Senhor, conhecemos o Teu reino. Nós sabemos que não podemos participar de dois reinados, Pai. Nós sabemos que não podemos ser frios e quentes ao mesmo tempo. Que nós não podemos jorrar água amarga e água doce ao mesmo tempo, Senhor. Nós sabemos disso. Por isso, ministra aos nossos corações, Pai. Ministra, Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor. E também existem, meus irmãos, as pessoas que recebem essa palavra. Nós vemos na parábola que existem os dois tipos de pessoas que buscam o encontro com o reino. Primeiro, um homem que nada buscava e seguia seu curso normal da vida, encontrou um tesouro de grande valor. Que é o homem que encontrou o tesouro no campo. Existia um costume antigo que os pais de família, as pessoas abastadas, era muito perigoso na época, né? Não tinha essa segurança. A gente reclama hoje de segurança que a gente não viveu nessa época. Era muito difícil, né? Não existia polícia, cerca elétrica, não existia nada que protegeria os nossos bens. Então os homens, eles escondiam tesouros e às vezes eles não encontravam. Então Jesus falou sobre isso justamente para as pessoas entenderem o grande valor desse tesouro. Que às vezes a pessoa, sei lá, acumulava a vida inteira, escondia. Aí um homem estava trabalhando no campo, ou seja, ele não era o proprietário da terra, ele estava trabalhando no campo. E de repente ele encontrou esse grande tesouro. De repente ele se deparou com esse tesouro. E outra pessoa era um homem que dedicava sua vida para buscar uma pérola de grande valor. Encontrou aquilo que tanto procurava. Da pérola de grande valor já era uma pessoa que buscava algo.
Já era uma pessoa que buscava encontrar algo de grande valor. Às vezes ele via que a vida dele não tinha muito sentido se ele não encontrasse essa grande pérola. Porque vamos pensar, ele era um negociante de pérolas. Qual que é o ápice da carreira de um negociante de pérolas? Encontrar uma pérola de grande valor. Do mesmo jeito que o de um jogador de futebol, seja fazer um gol na Copa do Mundo, na final de Copa do Mundo, né? Então, essa era a força da vida dele. Aquilo que impulsionava a vida dele era encontrar isso. Já o primeiro não, ele só se deparou com esse tesouro. Então, o que nós podemos entender com isso? Que o reino é para todos. Tanto aqueles que nós nunca imaginávamos que iria encontrar esse reino, tanto aqueles que a gente fala, não, mas essa pessoa encontrou o reino, encontrou Jesus, nossa, mas eu nunca imaginei que essa pessoa iria encontrar Jesus. Ele estava passando aqui por acaso e de repente ele se deparou com esse tesouro. E também aqueles talvez mega religiosos, que estão buscando, que quer alguma coisa para a sua vida, que busca a espiritualidade, que busca algo diferente. O reino é para esses dois tipos de pessoas. E nós nos enquadramos em uma desses dois tipos de pessoa. Nós nos encontramos com Jesus, às vezes estamos, vamos dizer assim, nosso linguajar, estamos de boa, né? Estamos lá andando, estamos lá tranquilo, vivendo a nossa vida, pagando as nossas contas, trabalhando, e nós nos deparamos com o reino de Deus. E também existem as pessoas que vão de igreja em igreja, de religião em religião, que buscam algo, não, eu preciso preencher a minha vida, eu preciso preencher meu coração, porque eu estou com um vazio aqui no peito, e eles também encontram com esse tesouro. Só que independente do encontro, existe um convite, tanto para os não religiosos como para religiosos, tanto para os gentios como para os judeus, tanto para pobres como ricos, para os mais rejeitados e para os mais estimados. O que determina a aptidão para que ambos compreendam a riqueza diante dos seus olhos é a obra do Espírito Santo, a revelação de Deus. Esse é o ponto-chave, esse é o ponto determinante. Tanto as pessoas que procuram quanto os que não procuram. Na época deles, eles falavam muito de gentios e de judeus. Os judeus eram aqueles que tinham a lei, aqueles que tinham a tradição, aqueles que esperavam pelas promessas. E os gentios era como se fosse nós. Não somos judeus, não temos essa linhagem. Talvez eles acreditavam em outros deuses, em outras coisas, e todos foram alcançados pelo reino. Só que qual que é a grande diferença entre os que aceitam e não? É a obra do Espírito Santo, é a revelação de Deus na vida deles. Por isso, meus irmãos, que nós temos que orar pelas pessoas que nós queremos alcançar. Por isso que nós temos que jejuar e buscar em Deus para alcançar as pessoas que nós queremos que estejam do nosso lado. Eu li recentemente um livro que me deu um choque de realidade, quando falou que a hora que você pensa na pessoa que você quer trazer para a igreja, que você quer apresentar ao rei, apresentar o reino, você já deveria automaticamente estar orando pela vida dela. Você deveria estar apresentando ela em oração todos os dias. Você deveria estar pedindo para Deus, através do Espírito Santo, abrir os olhos dela, que Deus ministre o coração dela. Porque às vezes a gente se volta muito no fazer, né? É o que a gente falou lá, no pregar, no trazer para perto, que é a proclamação do reino, que é a pequena semente que traz resultado. Só que essa semente precisa ser regada ao Espírito Santo, regada à oração. Se existe algo que faz essa semente pequena crescer, é o Espírito Santo, são as orações, é a adoração também liberta, a adoração também cura, é a sua vida devocional com Deus. E o que eu achei muito legal é que o que Jesus disse em Lucas 10, 21 a 22. Naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, ou seja, tomado pelo Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Esse tesouro, muitas das vezes, está escondido dos sábios e cultos, daqueles acima na sociedade, daqueles que buscam a justificação própria.
daqueles que buscam o próprio conhecimento, daqueles que buscam tomar o reino à força, tomar o reino através daquilo que eles fazem, tomar o reino através da sua performance, do quanto ele pode ser bom, do quanto ele pode ser inteligente. O que nós vemos hoje, pessoal, no nosso contexto? O reino querendo ser tomado simplesmente por ideologias. As pessoas querem tomar o reino por ideologias. Sua visão de mundo. Todo mundo pega a sua visão de mundo e quer encaixar no geral e tomar o poder. E tomar o reino. E eu não estou falando a respeito de um partido ou de outro não, meus irmãos. É todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E eu me coloco nisso. Muitas vezes eu quero pegar o meu senso de justiça, a minha visão de mundo, e eu quero que outra pessoa viva aquilo. E é isso que os sábios e cultos faziam na época. Eles não queriam revelação. Eles não queriam fazer parte de um reino aparentemente fraco, aparentemente sem um rei, né? Porque Jesus não se demonstrou como um rei capaz, forte. Ele era humilde. Um reinado de pessoas à margem da sociedade, um reinado de pessoas cheias de marcas, de feridas. Os sábios e cultos não queriam isso. Eles queriam vencer pela sua própria força. E o que Jesus disse? Eu acho isso maravilhoso. Pai, eu te louvo, eu exulto no Espírito, pois você entregou o reino aos pequeninos. Eu te adoro, porque os pequeninos, desse é o reino, daqueles marginalizados, daqueles pobres de espírito que diz o Sermão do Monte, daqueles que choram, pois se alegrarão. Esse é o reino revelado de Deus aos pequeninos. E ele termina dizendo, eu sei quem é o Pai. E ninguém sabe quem sou eu, a não ser o Pai. Mas aqueles que eu quiser revelar, esses conhecerão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses a quem o Senhor quer revelar. Por isso eu te convido agora, nessa manhã, fechar os seus olhos comigo agora. Eu sei que nós conhecemos a Jesus, eu sei que muitos de nós têm uma vida com Deus. Mas às vezes temos buscado muito pouco a revelação dele. Pode ser a revelação para a conversão, como pode ser uma nova revelação. Algo que muitas das vezes faz muito tempo que você não sente, que você não procura, que você não busca. Mas o reino de Deus ele é revelado aos pequeninos, é revelado àqueles que não têm nada a oferecer. É revelado àqueles que têm o coração contrito, o coração apertado. Às vezes você olha para o seu coração apertado e contrito e você pensa, nossa, mas eu não sou um nada, eu sou um nada mesmo. Eu não tenho força, eu não tenho sabedoria, eu não tenho posses, não tenho dinheiro. Não sou uma pessoa bem vista na sociedade. Ou às vezes você até tem essas coisas, mas olha para si e fala, está faltando alguma coisa. Eu estou procurando essa pérola de grande valor faz muito tempo que eu busco essa pérola. Eu negocio pérolas todos os dias, mas eu nunca encontrei uma de grande valor. Eu faço coisas boas todos os dias, mas eu nunca encontrei a essência disso. Pois nós iremos pedir ao Espírito Santo que venha fazer com que nós venhamos a nos render na presença dele. Vem, Espírito de Deus, pra conhecer-te, pra conhecer-te. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar. Tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por
anseio por ti. Eu me rendo. Nos rendemos ao teu agir, Senhor. Nós não queremos controlar as coisas. Não queremos tomar o reino pela nossa força, Pai. Nós nos dependemos do seu agir. Enche-me da graça e do teu amor. Sacia meu ser. Sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Nós nos rendemos, Pai, ao teu Espírito, Pai. A tua soberania, Pai, em abrir os nossos olhos para vermos esse tesouro escondido, Pai. Sem o teu Espírito, Pai, provavelmente nós vamos tropeçar nesse tesouro. Nós vamos contemplá-lo, mas nós não veremos a beleza dele. Porque a nossa mente estará corrompida com as coisas cultas, com as coisas sábias, com a clareza, entre aspas, deste mundo, Pai. Por isso nós precisamos do seu Espírito, que ele abra a nossa mente, para que nós vejamos o Rei. E eu quero encerrar por aqui. Nós vamos encerrar essa mensagem agora, no próximo momento agora. O preço e a renúncia. O que aconteceu com o homem? Cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Encontrando uma pérola de grande valor, foi,
vendeu tudo o que tinha e a comprou. O foco aqui, meus irmãos, não é no valor, mas sim na quantidade. Tudo o que tinha. Não importa o valor dos bens. Ninguém está falando aqui do valor. Justamente por isso, Jesus falou dessa forma. Que o importante é que ele renunciou tudo o que ele tinha. Ele abriu mão de tudo. Existe uma frase do teólogo Bonhoeffer que diz que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. A graça não é barata, meus irmãos. A graça é uma dádiva, é um presente. Mas ela nos custa tudo. Nos custa tudo. Porque quando nós vemos o sacrifício de Jesus, quando nós vemos o que Ele fez por nós, nós não podemos continuar as mesmas pessoas. Nós não podemos carregar aquilo que nós carregamos a vida inteira. Nós não podemos valorizar nada acima dEle. Nada acima dEle. Nós não podemos ter nada, nenhum pecado de estimação, que nós não venhamos a lutar ferrenhamente para lutar e vencer através da obra do Espírito. Não há riquezas que venham desviar os nossos olhos dele. A graça não é barata. A graça requer renúncia. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Nós devemos deixar tudo para trás. Não tentar salvar a nossa vida, mas perdê-la por amor a Cristo. E, rapidamente, vamos falar de algumas pessoas. Eu vou dar exemplo de duas pessoas que renunciaram e duas pessoas que não renunciaram. A primeira pessoa é o jovem rico. Vocês conhecem a história do jovem rico. Ele tinha muitas posses, chegou para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para ti? Ele falou: siga os mandamentos. Ele falou: olha, desde a infância tenho seguido, sou um bom moço, sou um cara legal, sou um cara bem, de boa reputação, isso aí tá ok. Então beleza, já que você já é tão bom, venda todas as suas coisas, divida aos pobres e me siga. E o que ele tinha então? Poder aquisitivo, bens de variadas espécies, propriedade, uma grande sensação de segurança. Quem não quer segurança, meus irmãos? Eu acho que essa é a coisa que a gente mais corre atrás todos os dias. Segurança. Em tudo. A gente quer segurança emocional, segurança financeira, todo quanto é tipo de estabilidade. É o que a gente mais procura todos os dias. Não é verdade? Vamos olhar para nós mesmos, né? É o que a gente mais procura. Estabilidade, segurança. Saber que amanhã vai acontecer as coisas que eu quero. Saber que daqui a pouco eu vou conseguir fazer o que eu quero. É o controle, é a estabilidade. E o jovem rico tinha muita segurança. Ele tinha muito dinheiro. Qual que só a resposta dele na bifurcação do reino? Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Às vezes nós somos igual ao jovem rico. A gente se depara com a presença de Jesus, com o reino e com o rei. Só que, a hora que a gente fica sabendo que a gente precisa renunciar, que a gente precisa doar, que a gente precisa nos livrar das coisas que somos apegados, nós nos afastamos tristes. Ficamos tristes e nos afastamos. Saímos de cena, porque é muita coisa, eu não posso fazer isso. E a gente ainda fica triste, né? Fala: nossa, mas eu achei que era mais fácil. É justamente isso, né? Nossa, eu achei que era mais fácil, achei que ia ser mais tranquilo, né? Essa é uma pessoa que não renunciou.
porque tinha muitas riquezas. Qual outra pessoa que renunciou? O que Demas possuía? Pessoal, quem que era Demas? Demas era um jovem que seguia Paulo nas viagens missionárias. Ele seguia Paulo, seguia Marcos e várias outras pessoas no começo da igreja, que eles iam pregar o evangelho, ele ia junto. Então, ele era uma pessoa que só andava com gente boa, certo? Ele tinha um papel importante no ministério, boas companhias e um futuro brilhante como ministro de evangelho. É o que ele tinha na mão isso, sabe? Eu quero fazer justamente esse paralelo com o jovem rico. O jovem rico talvez é aquela pessoa que a gente olha e fala, essa pessoa nunca vai servir no reino. Essa pessoa é muito rica, né? Essa pessoa é abastecida, essa pessoa tem outras coisas para fazer, tem um monte de compromisso, é uma pessoa importante. O Demas já é o cara da igreja, é o cara que está em tudo, que está acompanhando os ministros, que está junto, está fazendo, está aprendendo. E ele tinha tudo para dar certo. Mas o que aconteceu com ele? Paulo disse em 2 Timóteo 4,10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Mas irmãos, ele também não renunciou. Apesar dele ter aparência de religiosidade, apesar dele estar com a aparência que estava dentro do ministério, o presente século fez ele com que ele se apaixonasse. E eu vi um negócio legal ali, que o significado do nome Demas, em hebraico, é consagrado. Então talvez ele começou se consagrando, né? Ele se consagrou, falou, não, vamos, tal. Só que na hora de renunciar, o nome dele ficou meio grego, consagrado à Mãe Terra. Esse é o nome em grego dele. Misericórdia, né? Deméter, né? A deusa grega da terra. E ele justamente foi para Tessalônica, que era uma cidade helênica, uma cidade com cultura grega, ou seja, que tinha prazeres da carne, que tinha tudo que ele queria, porque ele cegou e apaixonou pelo presente século. Então é isso que eu quero dizer. Às vezes você está fora, ou às vezes você está dentro mesmo, mas está faltando a renúncia. Às vezes você se apaixona ainda pelas coisas do mundo. Às vezes a gente ainda está flertando com o mundo. A gente está flertando com diversas coisas. Ou como jovem rico, a gente não está disposto a mudar a nossa vida e a gente sai de cena triste. Às vezes você vem na igreja, tem uma palavra de encorajamento legal, você vai embora feliz. Aí no outro dia, às vezes tem uma palavra de mais de confronto, uma palavra que te faz refletir, que te faz pensar no que você tem que melhorar, no que você tem que renunciar, e você sai triste. Eu acho que a gente deveria sair feliz, sabe? Pode ser que a tristeza dure um pouquinho, porque a gente reflete, né? A gente pensa, nossa, mas não tô legal, né? Mas depois, não, mas eu vou conseguir. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? Como a gente canta no Fruto Maduro. Com Cristo no barco tudo vai bem. Aí você sai daqui meio triste, mas daqui você fala, não, eu tô com Cristo no barco. Eu tô com o Rei dos Reis do meu lado. Eu vou conseguir mudar, vou conseguir melhorar, vou conseguir renunciar. O problema é quando a gente só sai triste e fica por isso mesmo. A gente só fica triste, porque a gente nunca vai conseguir. E quais são as duas pessoas que renunciaram e se deram bem, que fizeram certo? Primeiro, Moisés. O que Moisés tinha? Ele foi achado pela filha de Faraó, então ele tinha uma vida luxuosa, como príncipe do Egito, cheia de regalias, benefícios, ostentação. E o que ele fez? Em Hebreus 11, 24 a 26 diz, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério, que vitupério é desonra, insultos, afronta de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele tinha em vista a recompensa. Então ele falou, eu não vou gastar meu tempo agora vivendo em ostentação, cheio de regalias, porque eu prefiro maiores riquezas do que o gozo do pecado por um pouco de tempo. O Moisés, ele é antagônico ao jovem rico. O jovem rico, ele preferiu um pouco de tempo desfrutando das riquezas, e Moisés não aceitou isso. Ele falou, não, eu não vou aceitar isso. Eu vou me desfazer disso. Mesmo que eu seja maltratado, mesmo que eu seja afrontado, desonrado, eu sei que esse é o meu chamado. O meu chamado é para levar a cruz, porque eu teria uma grande recompensa. E paralelo a Demas, o mentor dele, que na verdade se tornou mentor por pouco tempo. O que Paulo possuía, meus irmãos? Paulo disse,
Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era Paulo. Paulo era, vamos dizer assim, um dos melhores fariseus da época. Ele era irrepreensível. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era um verdadeiro hebreu. Estudava a lei. Estudou com Gamaliel, que era o melhor dos rabinos na época. O cara que mais ensinava. Era perseguidor da igreja. Quanto ao zelo. Então, para os fariseus, você ser perseguidor da igreja era ótimo. Porque quer dizer que você era muito zeloso. Você não tinha tempo ruim. Não, vamos perseguir esses que se dizem cristãos. Paulo tinha tudo isso. E quando ele conheceu Jesus, o que ele disse? Você passa aí para mim? Acho que acabou a bateria aqui. Fazendo um favor. Qual foi a resposta de Paulo? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como refúgio para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo considerou Cristo acima de tudo, meus irmãos. Quando nós falamos do tesouro escondido, nós estamos falando a respeito do rei e do reino. Nós falamos a respeito do reino, que você precisa fazer uma escolha, que você precisa semear, que você precisa pregar o evangelho, que você precisa fazer a diferença, mas que também você precisa do poder do Espírito Santo para revelar para você o reino, a riqueza. Por isso você precisa olhar para Cristo, olhar para Jesus, considerar todas as outras coisas como perda, para você se encontrar apenas nele, para que ele seja a sua riqueza, para que ele seja o seu foco, para que você olhe para Cristo e entenda o quanto ele te ama, o quanto ele te quer, o quanto ele pensa em você, o quanto ele olha para você com amor, o quanto ele deseja ter um relacionamento com você. Saiba que a sua história está escrita nas mãos dele. Saiba que o seu lugar no céu, se você confiar nele, aceitando como Senhor e Salvador, já está garantido. Ele disse: eu estou indo, mas eu prepararei uma morada. Eu prepararei uma morada para você. Você não vai ficar sem casa, você não vai ficar abandonado. Eu prepararei uma morada para você. E por isso que nós precisamos olhar para Jesus, meus irmãos, porque tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, tudo que nós somos, já está nele. Ele está à direita de Deus, Todo-Poderoso, exaltado, glorificado, belo. Os nossos olhos são confundidos com as coisas do mundo, com as coisas que nós consideramos como belas, maravilhosas, mas na verdade é refúgio, mas na verdade é dejeto, é esterco. Nós vamos ver Jesus glorificado, como diz em Apocalipse 5, 11 e 14, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém.
E os 24 anciãos prostravam-se e adoravam ao que vive para todo o sempre. Aleluias. Glórias a Deus. Se coloque em pé. Por favor. Nós vamos encerrar a nossa celebração. Eu gostaria de te convidar a adorar esse Jesus. De adorar esse Jesus com todo o seu coração. Ele é tudo que você precisa. Ele é o tesouro escondido. Pode ser que sua história seja parecida com a do primeiro homem. Você estava por acaso trabalhando na sua terra, trabalhando nos seus negócios, preocupado com as suas coisas, e você deparou com um grande tesouro, um tesouro escondido. Ou você pode ser como o mercador de pérolas, que sempre buscou algo diferente para a sua vida. Sempre teve uma meta de encontrar com algo sobrenatural, algo além da razão. E você se deparou com essa pérola diferente, essa pérola de um brilho diferente, que emana uma clareza diferente, uma cor diferente. Só que em ambos os casos, meus irmãos, tudo precisou ser renunciado, para que eles pudessem desfrutar do tesouro, desfrutar da beleza de Cristo. E para isso nós precisamos conhecer esse Jesus, tomar a nossa cruz, buscar o Espírito Santo, nos rendendo aos seus pés, e proclamar essa mensagem, independente se já somos perfeitos ou não, proclamarmos o reino, semear as pequenas sementes de mostarda, grãos de fermento, que irão trazer novos para o reino, para andarmos juntos, para compartilharmos da beleza do Rei. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto
volto mais. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo, Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Você decidiu seguir a Cristo? Você já se decidiu por seguir a Cristo? Você já encontrou o dono da sua vida, o rei da sua vida, o Senhor da sua vida, o seu amigo fiel, o seu consolador, o seu Pai presente, aquele que te ama mais do que tudo, aquele que deu a sua vida, aquele que te restaura, que te redime, aquele que te abraça em momentos difíceis, aquele que se alegra quando você se alegra, chora quando você chora, aquele que vive ao seu lado. Com essa clareza em nossas mentes e nosso coração, meus irmãos, nós podemos cantar junto com os anjos, nós podemos cantar junto com os 4 seres viventes, nós podemos cantar com todo o coro celestial que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele vive, que Ele é belo, que Ele é maravilhoso, que Ele é tudo. Dá-nos essa clareza, Pai, de quem Tu és. Afasta as sombras dos nossos olhos, para podermos declarar, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Vamos declarar aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus, Ele é, Ele é. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo
o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Vamos declarar só nossas vozes que Ele é santo. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Meus amados, essa será a nossa eternidade, adorando ao Senhor, vivendo a presença dEle, sem amarra, sem pecado, sem tristeza, mas apenas a completa presença do Senhor. Se esse apenas é um breve momento da glória, um breve momento onde nós juntos adoramos ao Senhor, quanto mais uma eternidade de conhecimento, de conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus, onde um dia não será como outro, pois cada dia experimentaremos de mais graça, de mais glória, de mais beleza, e glorificados sem pecado, poderemos amar de verdade, nos doar de verdade, abraçar de verdade, desfrutar da glória de verdade. Não apenas sombras, mas veremos não como no espelho embaçado, mas veremos a glória, como nós conhecemos a nós mesmos, conheceremos. Irmãos, que Jesus possa ser o centro da sua vida, que Ele possa te preencher a cada dia mais, e que além do reino, você tenha o Rei, e que além da presença, você tenha a pessoa de Jesus, que além dos benefícios, você tenha também a cruz, você tenha também, sim, as dificuldades, as tribulações, os desafios, porque não falamos muito sobre isso, mas nós teremos também por que passar por isso. Mas aquele que venceu o mundo está conosco, aquele que venceu o inferno, aquele que desarmou o poder do pecado, aquele que nos resgatou, está conosco, e Ele já venceu por nós. Glorificado seja o nome dEle, e aplaudimos juntos ao nome de Jesus, ao nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Nós vamos dar rapidamente os avisos para encerrar o culto. Queria passar os avisos. Wallace, pode colocar? Novos membros. Se você ainda não deu o seu nome, se você ainda não fez a sua inscrição, esse é o penúltimo fim de semana para você fazer a sua inscrição. Semana que vem se encerra. Então passa rapidamente no balcão de informações, ou durante a semana na nossa secretaria, em horário comercial, você pode deixar o seu nome, mesmo você tendo dúvidas se no fim você vai se tornar membro mesmo ou não. Peço que você faça essa sala, participe do curso. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida através do curso de novos membros. Celebra Kids, você é especial, dia 11 de novembro às 7h30 da noite. Papai já pega o filho, já fala, olha filho, dia 11 de novembro, filha, nós vamos ter no Celebra Kids, eu vou levar você lá, chama um amiguinho dela, chama a amiguinha, já cutuca a criança que está aí, ó, já cutuca o pai e a mãe e fala, ó, eu quero estar aqui dia 11 de novembro, às 7h30 da noite no nosso Celebra Kids. Próximo aviso é uma nova oficina. Isso eu queria explicar para os irmãos, que o Fruto Maduro está proporcionando para toda a igreja. Esse é uma realização do Fruto Maduro, vai acontecer nos horários do Fruto Maduro, nas quintas-feiras, a partir da 1h30,
porém não é para só os participantes do Fruto Maduro, mas é para toda a igreja. Você que deseja participar dessa oficina de personalização de chinelos, você pode estar vindo quinta-feira, a partir da 1h30 da tarde, que vai estar ocorrendo essa oficina. Mas lembrando que não é só para quem participa do Fruto Maduro, é uma realização do ministério, é uma realização da rede Fruto Maduro, mas toda a igreja é convidada a poder participar dessa oficina. Manhã de oração, todas as quartas-feiras, 6h30, é um prazer ver você aqui toda quarta-feira, para a gente começar já o nosso dia, como nós temos o costume de dizer, começarmos a nossa semana na quarta-feira, no gás, 6h30 da manhã, depois nós encerramos com café às 7 horas, depois você pode ir para o seu trabalho, pode levar seu filho para o colégio, enfim, fica o convite para você estar com a gente toda quarta-feira às 6h30. Encontro de mulheres com propósito, dia 25, na quinta-feira, às 20 horas, aqui na igreja. Você, mulher que participou do retiro, já está inserida em algum grupo, e você, mulher que está vendo esse aviso pela primeira vez, você não participou do retiro, não está inserido em nenhum grupo também, fica o nosso convite para você, quinta-feira, aqui na nossa igreja, 8 horas da noite. Nesse dia, os homens vão ficar com as crianças, cuidando dos filhos, das filhas, e no outro dia, na sexta-feira, vai ser a vez das mulheres cuidarem das crianças. E vai ter o encontro dos homens, dia 26, na sexta-feira, mesmo horário, mesmo local, e a mesma coisa, você que participou do retiro, é mais convidado, é convocado. Você que já está em um grupo, é mais convocado também para estar aqui. E você, homem, que não participou de retiro, não está em nenhum grupo, também é mais convocado para estar aqui sexta-feira, 8 horas da noite. São esses nossos avisos, meus irmãos. Vamos colocar de pé, vamos... Opa, tem mais um, perdão, gente. O pastor tinha mandado, eu tinha esquecido. Esse ainda fui eu que lembrei, ele não estava no aviso, eu lembrei e esqueci de avisar agora. Dia 27/10, às 8 horas, nesse próximo sábado, vai acontecer o nosso segundo DIP. É o nosso encontro mensal dos jovens. Nós estamos começando a ir para as casas, já estamos começando os grupos pequenos dos jovens. Já tem sido uma bênção, temos colhido já várias bênçãos de Deus nesse grupo que está começando a se reerguer novamente. E dia 27 é mais um encontro dos jovens, vai ser aqui na igreja 8 horas. Então você, jovem que faz parte de algum grupo, faz parte de alguma célula, você está mais convocado. Você que conhece algum jovem que queira estar participando com a gente, de 18 anos para cima é jovem, pode vir aqui com a gente, dia 27, 8 horas da noite, vai ser um prazer receber vocês. E agora sim, meus irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar para Deus abençoar a nossa semana, nosso domingo. Senhor Deus e meu Pai, te agradeço, Deus, por mais esta manhã, te agradeço por este momento, Pai, em que aprendemos da sua palavra, compartilhamos da sua palavra, Pai, adoramos o seu nome, Pai. Como é bom logo pela manhã acordarmos e virmos na casa do Senhor, ó Deus, retribuir o que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que é pouco aquilo que nós podemos fazer, mas é prazeroso estarmos aqui como igreja, Pai, logo pela manhã, adorando o seu santo nome. Por isso esteja conosco, ó Pai, nesse resto de domingo, ó Pai, no almoço, no período da tarde, nos dê uma semana abençoada, e que possamos, ó Pai, ser proclamadores do seu reino, sermos, ó Pai, proclamadores de Jesus, da cruz, dessa graça, que sim, ó Pai, nos custa muitas coisas, ó Pai, mas ela é de graça, e que possamos com prazer levar o seu reino a toda a Sertanópolis. Em seu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço, amém. Amém, meus irmãos, tenham um domingo abençoado. Justificando a ausência do pastor Denis, ele está pregando no encontro de casais da IPI de Jacarezinho, então esteja orando pela vida dele. A Vanessa e as crianças ficaram, foi só ele, mas peço que vocês estejam orando. Deus abençoe.